Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Português à Mesa. É com grande prazer que recebemos todos vocês para aprendermos português juntos. Nestas aulas nós vamos estudar, na parte de morfologia, processos de formação de palavras. Nestas aulas você encontrará a teoria e também a prática. Seja muito bem-vindo para o nosso estudo. E, por favor, se você não é inscrito aqui no canal, faça a sua inscrição, participe, deixe o seu like no vídeo sempre e ative o sininho para receber as notificações quando nós lançarmos os nossos novos vídeos. Vamos às nossas aulas de hoje e vamos aprender processos de formação de palavras. Um grande abraço a todos e eu te encontro ali na aula. Tchau, tchau! Olá pessoal, bem-vindos ao nosso encontro de hoje e na continuação da nossa aula sobre processos de formação de palavras, vamos continuar com as informações para vocês. Hoje gostaria muito de chamar a sua atenção e te mostrar quais são os processos de formação de palavras da nossa língua. É muitíssimo importante entendermos bem, sabermos os nomes e como funcionam os procedimentos. É simples. Nós vamos começar a te apresentar aqui já na tela o primeiro tipo de processo. Na aula anterior, você tinha visto os nomes para montagem dessas palavras. Lembra-se disso? Agora nós vamos falar sobre o primeiro processo chamado derivação. O que seria um processo de derivação? Esse processo, você forma palavras agregando afixos ao radical. A base dessa palavra é o que está escrito aqui, é processo pelo qual se formam palavras pela anexação de afixos. O que seriam esses afixos? Os prefixos ou os sufixos. E você consegue montar uma palavra nova. O mais importante que também gostaria de chamar a atenção é o seguinte, veja na tela. Aqui está o radical, honra. Você agregou um afixo antes da palavra. Quer dizer que você agregou um prefixo. Mas uma outra informação. Não é simplesmente sabermos o nome desta formação. Você precisa entender o sentido. O prefixo, o que significa esse prefixo? Se você olhar até o H, nós tiramos. Veja como a palavra ficou, desonra. É necessário, às vezes, fazermos algumas alterações no radical para podermos acionarmos aquela ideia sonora melhor. E aqui você fez uma palavra derivada. Você entendeu? O processo é chamado processo de derivação, por quê mesmo? Porque você agrega ao radical qualquer tipo de afixo. Pode ser o afixo chamado prefixo ou afixo chamado sufixo. Tudo bem com isso? Porque senão a pessoa não sabe explicar o que seria um processo de derivação. É isso. Derivar é montar palavras novas a partir de agregados, não é? Sufixos agregados ao radical. Tudo bem? E agora você viu comigo na tela o que é o nome disso tudo, como funciona. Nós temos 3 tipos aqui, digamos, de derivação com sufixos e prefixos, com afixos, vamos chamar dessa maneira. Qual é o primeiro tipo de processo que apareceu aqui na tela para você? Nós chamamos de prefixação ou derivação prefixal. Tanto faz. O que significa isso? Olha comigo na tela. Você tem aqui o verbo agir. Se você agregar um prefixo, você fez uma derivação prefixal. É a anexação de um afixo antes desse radical, para formarmos uma palavra nova. No caso, retroagir. Não se esqueça do sentido que nós estamos dando à palavra agir. Seria retroagir. Você viu que legal? Mudou o sentido. E é isso que você também precisa começar a entender conosco aqui, hein? Todas as vezes que você agregar ao radical algum tipo de prefixo, o que significa o prefixo, não é? E muda o sentido da palavra até às vezes, né? Pode ser até um antônimo, etc. Agora, olha comigo aqui na tela.
a palavra deslocar. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma derivação, eu vou agregar a esse radical um afixo chamado sufixo. Quando nós fazemos esse procedimento, nós temos derivação sufixal. E aqui no caso você agregou o afixo mento, que ficou deslocamento. Você montou uma palavra nova a partir do quê? De um morfema agregado ao radical, mas na frente da palavra chamamos de derivação sufixal. Ficou fácil, não ficou? Nós temos então a derivação prefixal e a derivação sufixal. Funciona dessa maneira. Muitas pessoas me perguntam, posso usar as duas juntas? Claro que pode. Você pode montar uma palavra usando tanto prefixo e sufixo ao mesmo tempo. Seria uma prefixação e sufixação. E isso pode acontecer normalmente. Não tenha medo de pensar que tem que ser só sufixo ou só prefixo. Não, mas não pode fazer isso não. Pode ser com os dois. Por quê? Nós temos uma derivação chamada derivação parassintética. Aqui você tem que tomar muito cuidado. O que é uma derivação parassintética? A derivação parassintética, ela funciona da seguinte maneira. Você necessita agregar dois afixos, só que nós não podemos deixar de afirmar o seguinte. A palavra montada por parassíntese, você não tem como tirar nenhum. Porque se você tirar qualquer afixo, a palavra perde o seu sentido em si. No caso que eu disse anteriormente, você poderia, pense na palavra infeliz e pense na palavra felizmente. E agora pense na palavra infelizmente. Se você tira qualquer parte da palavra, ou afixo, prefixo ou afixo, sufixo, digamos, a palavra continua a existir. Agora aqui não tem como. Na parassíntese, você precisa agregar simultaneamente ao radical dois afixos e montar uma palavra. Por exemplo, pátria. Você colocou o ex e o ar. A palavra é expatriar. Não há como você tirar nenhum afixo, porque senão você não monta. Por exemplo, da palavra manteiga, amanteigado. Você necessita de dois afixos simultaneamente para montar uma parassíntese. Nós não montamos parassíntese somente com um afixo, precisamos de dois. E na maioria das vezes, você vai montar verbos. Lembre-se disso, ok? É simples. Nós vamos fazer exercícios e você vai entender isso melhor. Ficou claro? Parassíntese. Mas agora, gostaria de chamar sua atenção também para algumas informações. Estas duas derivações que estão na tela, a derivação regressiva e a derivação imprópria, nós não vamos agregar nenhum afixo. Escute novamente, não há colocação de afixos quando falamos de derivação regressiva e de derivação imprópria. Comigo na tela, o que é uma derivação regressiva? Vamos ler? Forma-se a palavra não com o acréscimo de afixos à base, isso já tinha te dito, mas com a subtração da desinência R do infinitivo dos verbos. Sim, é fácil, por isso é que você regride. Por exemplo, atrasar. Veja aqui, nós vamos transformar em atraso. Você vai reduzir. Para ficar mais fácil também, posso te dar uma dica. Atrasar é um verbo. Você vai fazer com que esse verbo se transforme em um substantivo abstrato. Que é um substantivo abstrato? É um substantivo que, no caso apresentado, nos mostra uma ação. O substantivo abstrato pode ser o sentimento, uma ação. E aqui você está usando um procedimento para criar substantivos abstratos, vindos dos verbos, que também nós chamamos de deverbais. É fácil, não é? Por exemplo, pense no verbo debater. Nós temos o substantivo debate. O verbo nadar, poderíamos criar natação e também poderíamos criar nado. O nado, a natação. Basta você agregar aqui um artigo na frente. Vamos fazer isso? O atraso. No verbo você não consegue, porque verbo você não coloca nenhum determinante para ligar-se ao núcleo substantivo. É fácil, você entendeu? É simples. A regressiva, você simplesmente pode cortar um pedacinho do final da palavra,
que também no caso, posso te dar um outro exemplo? Por exemplo, pneumático, você fala pneu. É isso. Também a regressiva serve não só para verbos. Ela corta o finalzinho das palavras e reduz. Nós chamamos regressão. É como se fosse uma espécie de redução. Mas quando você tiver o verbo e for transformar no substantivo abstrato, é o nome. É a regressiva que faz isso. A tarefa da regressiva é também fazer isso. Existe uma outra, também muito importante para mim aqui, a imprópria. Você só vai conseguir fazer essa derivação alterando a classe da palavra. Só que aí nós chamamos de empréstimo linguístico. O que é um empréstimo? Você possui as 10 classes de palavras, o substantivo, adjetivo, o verbo, etc. O que eu vou te falar sobre a imprópria? O próprio nome diz. Leia comigo este exemplo. O relâmpago iluminou a noite. Aqui nós sabemos muito bem que a palavra relâmpago está aqui nesta posição, juntamente com o seu artigo, que seria o determinante que se liga ao núcleo. Olha o sintagma nominal. Aqui é óbvio que você vai dizer que é substantivo. O que a derivação imprópria faz? Ela pega o substantivo e vai emprestar para outra classe. No caso, vamos emprestar para a classe do adjetivo. E você veja, a guerra relâmpago. Olhe novamente o sintagma nominal que você tem aqui. O a, guerra e relâmpago. Relâmpago agora, você não pode dizer para mim que é substantivo. Por quê? Nesta posição que você colocou, relâmpago refere-se à guerra. E, no caso, seria o modificador da guerra. Por isso é que nós chamamos de empréstimo linguístico. E você usou, nesse caso, a derivação imprópria. Ela empresta. Você pode fazer o uso de empréstimo linguístico com qualquer classe. Aqui você emprestou, não é? Do substantivo você emprestou para o adjetivo. Você poderia usar também o caso do advérbio, o caso do verbo que vira substantivo. Nós vamos te mostrar isso em exercícios. Mas o que eu quero que fique claro para você, a derivação imprópria implica em mudança de classe gramatical da palavra. Não se esqueça disso, isso é muitíssimo importante nas provas em geral. Porque quando lemos as palavras em português, veja a palavra relâmpago. Aqui funciona como substantivo, mas aqui não. Aqui funciona como adjetivo pelo meio do processo da derivação imprópria. Ficou claro isso? Basta agora treinarmos um pouco mais para você entender isso melhor. Tudo bem? E na sequência, vamos continuar com a teoria porque já estamos chegando ao final e vamos partir para fazer um pouco de exercícios para você treinar. Outros procedimentos também que existem na língua portuguesa são chamados composição. O que seria processo de composição? Já é bem diferente de derivação. A composição é o seguinte, é um processo pelo qual se forma uma palavra, não é? Pela agregação de duas ou mais palavras de sentido próprio. Nós teríamos, então, simples junção de palavras para montarmos palavras novas. Por exemplo, seus substantivos compostos, digamos assim. Água mais ardente. O que você criou? Aguardente. Aguardente é a soma da palavra água mais a palavra ardente. Por isso é que ele disse, somam-se e montamos uma palavra nova. E é lógico, é uma palavra composta, 2 itens. Veja que interessante, a palavra como foi composta. Por isso é que nós chamamos de composição. E para montarmos composição, nós precisamos te mostrar quais são os nomes. O tipo, por exemplo, o tipo de composição chamado justaposição. Quando acontece justaposição, você não quebra nenhuma sílaba. Por exemplo, gira mais sol. Você tem a sílaba inteira e você coloca agregando as duas na mesma palavra. Girassol. Não houve perda fonética e nenhuma quebra na sílaba. Por isso é que nós dizemos que é a justa posição. É colocar junto sem alteração silábica. Mas, agora, quando você tiver a proposta da aglutinação, isso não vai acontecer. Por exemplo, a palavra plano mais a palavra alto. Nós vamos unir.
Quando fazemos isso, alteramos a pronúncia da palavra, porque precisamos dar um acerto aqui, ó, mexermos na sílaba, e a palavra vai ser planalto. Agora você fez aglutinação, é diferente de justaposição. A aglutinação você altera até a proposta da sílaba. Veja, plano somou com alto. O que você resultou aqui? Planalto. Houve alteração fonética. É por isso que nós chamamos de aglutinação. Eu acho que ficou claro para você, pelo menos a parte básica. Mas para terminarmos, veja comigo na tela o que você precisa entender. Quais são os processos que nós aprendemos hoje? Os processos são os seguintes. Nós temos o processo de derivação com os afixos, que seria a derivação prefixal, que aqui está. Por exemplo, conhecido, colocamos um afixo antes da palavra e transformamos a palavra em desconhecido. Outra derivação com afixo chamada sufixal. Colocamos o radical, mas agregamos um afixo, que seria o sufixo mento, à palavra. Por exemplo, conhecimento. E mais uma, não é? Uma derivação também montada com afixo, chamada parasintética. Lembra-se, você agrega simultaneamente dois afixos ao radical e não podemos tirar nenhum, no caso amanteigado. Ok? E depois acabamos de te falar. Veja, existe a derivação sem montagem com prefixos e sufixos. Nós não vamos pôr, sem afixos. Seria a derivação imprópria ou a conversiva. A imprópria, os mortos. Como assim? Eu não entendi. Mortos seria adjetivo. Você colocou os mortos. Emprestei o adjetivo para a classe dos substantivos. Seriam as pessoas, os mortos. O verbo cantar. Aqui nós não podemos dizer que é verbo. Quando nós colocamos o artigo antes, seria o cantar, que se fosse para substituir, seria o canto. Você viu que interessante? A imprópria ou conversiva, digamos assim, é o empréstimo linguístico. Nós emprestamos a classe para outra palavra fazer o trabalho dela. Tudo bem? E para acabarmos, aqui também sem afixo, a regressiva. Lembra-se? Ameaçar vira o substantivo ameaça. Você viu como funciona? Aprendeu? Entendeu tudo? E aqui, mais um pouquinho de processo. A composição. O por justaposição seria a montagem de palavras novas com palavras prontas, digamos, com palavras que você simplesmente une. Por exemplo, guarda, roupas, mini, saia. Não há alteração silábica aqui. Mas a ideia de composição por aglutinação, sim. Aqui nós temos embora, seria em boa hora. Nós aglutinamos e mexemos nas sílabas. Aguardente é o mesmo exemplo. Água mais ardente. Nós fundimos um A. Por isso é que nós chamamos de aglutinação. Eu espero que isso tenha ficado claro. Em nossa próxima aula, nós vamos fazer exercícios para fixar o conhecimento e espero que você tenha entendido tudo. Aquele grande abraço e eu te vejo na sequência na próxima aula. Até mais, pessoal!